Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho predestinado, do Evangelho da predestinação, do Evangelho do descanso, do Evangelho eterno. Eterno, amados. Quando se fala eterno, eternidade, não tem começo, não tem fim. Religião tem começo e tem fim. Religião é domínio de homem. Homem faz, homem tem livre-arbítrio para aceitar Jesus ou não aceitar. Religião é tudo domínio de homens. Evangelho eterno, evangelho predestinado, a honra e a glória é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos continuar falando, ministrando sobre predestinação. Predestinação é a escolha de Deus. Predestinação é o amor de Deus, é a graça de Deus, a benevolência de Deus. Amém? Vamos orar, daqui a pouco estaremos retornando. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade. Obrigado. Obrigado pela tua predestinação. Obrigado porque o Senhor me predestinou para louvor da tua glória. Continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida, minha mente, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que a tua igreja predestinada, onde estiver me assistindo, me ouvindo, pela manhã, à tarde ou à noite, cresça na graça e no conhecimento. Que o seu conhecimento, o conhecimento eterno, seja liberado para a tua igreja. Como o Senhor já determinou, já predestinou antes da fundação do mundo. O conhecimento eterno, o conhecimento da graça que estava oculta, que nos foi revelada. Eu te agradeço, ó Pai, por isso. Em nome do Cristo ressuscitado. Amém. Amém, amados? Então, todo dia, Deus já determinou, né? A gente tem que se reeducar, né? Porque a gente nascemos num contexto, nós fomos inseridos num contexto religioso, né? Um contexto onde o homem tem que aceitar Jesus, o homem diz que quer Jesus, eu não quero. O homem vai a uma congregação e ali ele aceita Jesus por livre e espontânea vontade. Ele decidiu que aí ali ele usa a fé dele para crer em Deus. Aí dali ele tem que se submeter aos rituais, o batismo, imersão, aspersão. Ali ele vai ter que comer a famosa ceia, um pedacinho de pão, com um cálicezinho de suco de uva, para ter comunhão com Deus, porque Deus não está nele, né? Então ele tem que submeter a tudo isso, subir monte, descer monte, fazer sacrifício, e a lista é grande. E se ele não cumprir um mandamento desse aí, ele está perdido, né? Então é algo que todo dia as lideranças religiosas, os teólogos, então, estão criando tese para se sustentar, mas não se sustenta. Eles criaram uma religião que depende deles. Então eles têm que cada dia criar subterfúgio para sustentar essas teses dele, né? Porque eles criaram isso, essa religião que depende de homem. Se o homem não comeu o pãozinho com fermento e suco de uva, não tem comunhão com Deus. Mas ele não já aceitou, ele já usou o falso livre-arbítrio, ele não já aceitou? Então, se ele aceitou, Cristo não mora nele,
Não, mas ele tem que comer aquele pãozinho com fermento e suco de uva para ter comunhão com Deus. Quando não come, ele fica fora de série, achando que não tem comunhão, e é a mente, né? Prisão na mente, aquilo ele fica... Então ele tem que fazer a obra, ele tem que fazer para ser. É o contrário, né? Nós fazemos porque somos. E a obra de Deus é amar, é matar a fome de quem tem fome, né? É pagar, ser justo, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Então eles fazem para ser. Nós fazemos porque somos. Somos filhos do Rei. Fomos escolhidos por Ele, predestinados por Ele, então não podemos andar de qualquer jeito, né? Nós não fazemos para agradar a Deus. Porque qual é o homem que tem condições de agradar a Deus? O que foi que Deus viu no homem? Ele nos escolheu, nos predestinou nele, antes da fundação do mundo. Se ele olhasse para nós, ele não havia nos escolhido, nos predestinado, mas ele olhou para ele, né? Então, foi criada essa religião, foram criadas a religião mãe, a prostituta mãe, e as outras filhinhas as filhas vieram seguindo, né? Foi criada a prostituta mãe, vendendo indulgência, e com pontífice, com um homem que leva uma ponte, o homem é um pontífice, uma ponte para levar o pessoal a Deus, né? Então foi criada essa prostituta mãe, é a mãe de toda a religião, e as outras vieram seguindo, protestante, pentecostal, batista, carismático, vieram seguindo, né? Acompanhando. Time que está ganhando ninguém mexe, né? Então vieram seguindo. Anglicana e guarda-sábado, testemunha de Jeová, vieram seguindo a prostituta mãe, fazendo as mesmas coisas, os mesmos rituais, falando a mesma. Sabemos que existem algumas particularidades deles, mas é o mesmo conteúdo, é rodar em círculo e cair no mesmo lugar, né? O homem faz, o homem deixa de fazer, o homem tem poder, o homem é isso, o homem é aquilo. Enquanto está lá no sistema, né? Quando ele sai de lá, ele é um desviado, ele é né? Enquanto ele está no sistema lá, ele tem que estar escravizado. Enquanto ele está escravizado lá, ele tem algum poder, entre aspas, mas quando ele sai, ele não vale nada, né? Então, amados, eu preparei aqui esse texto aqui de Judas capítulo 1, e o versículo 24 diz assim. Judas 1, 24 diz assim. Olha o que aqui diz aqui, olha. Judas capítulo, único capítulo, né? Único capítulo. Judas 1, 24 diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos perante a sua glória. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. É Deus. É Ele que é responsável por nós. Nós somos salvos porque Ele nos salvou antes da fundação do mundo. Mas não somos nós que vamos cuidar da salvação, porque a salvação já foi dada. A salvação já foi nos dada. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ah, você tem que cuidar da sua salvação. Ah, porque salvação individual, isso é lorota, irmão. Isso é texto sem contexto, não tem fundamento. Eles criaram esse monstro da religião, e hoje eles não têm hombridade, eles não têm humildade de reconhecer que eles criaram algo para o seu prazer. A religião foi criada para o prazer do homem, não foi para a honra e glória de Deus. Eles criaram esse monstro, e agora eles têm que sustentar esse monstro. Agora ele tem que vender terra de Israel, fazer isso, fazer aquilo, e dizer que
Eles criaram esse monstro e com ele vieram um monte de subutensílio, como diabo. Eles criaram um diabo com um tridente, né? Eles criaram um diabo que tem o mesmo poder de Deus, né? Eles criaram um diabo que esse diabo que eles criaram são sócios deles lá, né? Eles criaram esse monstro e para sustentar esse monstro eles começaram a criar um monte de argumento, como o diabo. Se tirar o diabo da religião, a religião fecha, porque as pessoas são coagidas, têm medo do diabo, têm medo de ir para o inferno para morar com o diabo, têm medo de passar a eternidade no fogo ardente. Então a religião criou tudo isso, né? Aí a religião diz que tem os filhos do diabo. Não tem filho do diabo, irmão. O diabo não fez nada, o diabo não criou nada, nada. O diabo não criou nada. Tudo foi criado por Deus. Deus criou e viu que era bom. Agora Deus criou as duas partes. Deus criou a semente do bem e criou a semente do mal. Está lá na cruz, 2 malfeitores. O da direita e o da esquerda. A semente do mal, a semente do bem. A semente do mal, acusador na esquerda, a semente do bem na direita. Então está tudo claro, irmão. O diabo não criou nada. O diabo não criou nada, ele não é criador de nada. Ele foi criado por Deus. O diabo foi criado por Deus com esse propósito, como o próprio Adão foi criado por Deus com o propósito de ir para o paraíso, chegar no paraíso, precisar de uma mulher, e Deus fazer a Eva para ele, e depois ele pecar, errar o alvo. Foi o propósito de Deus. O propósito de Deus, plano perfeito de Deus antes da fundação do mundo. Plano perfeito de Deus antes da fundação do mundo. Deus fez tudo tudo para seu bel prazer. Deus fez tudo como ele quis, não foi influenciado por ninguém. Ninguém criou Deus. Não tinha. Deus não se reuniu com a equipe ali, com os sócios majoritários olha, eu vou criar a humanidade. Não. Deus, ele consultou ele mesmo. Deus é autossuficiente. Amém, meus amados? Então, não tem essa falácia de... Olha Timóteo, o que é que Timóteo diz? Carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 12, olha o que é que ele diz. 1:12. Olha o que é que ele diz. Segunda Timóteo, carta ou epístola do apóstolo Paulo, a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então eu creio que tu és poderoso para guardar, tu já guardasse, já está salvo uma vez, salvo para sempre, já salvou, já carimbou. A salvação, ela foi decidida, salvação eterna foi decidida por Deus antes da fundação do mundo. Ele escolhe a sua igreja, ele escolhe, e ele vem à terra, o próprio Deus vem à terra, morre na cruz ali, padece, sofre, todo sofrimento ali que a Bíblia não narra totalmente o sofrimento de Jesus. O que você imaginar, Jesus sofreu muito mais, vergonha, humilhação. Para quê, irmão? Para que você se salve hoje com seus méritos, para que você tenha comunhão com ele através de um pedacinho de pão, através de um cálicezinho de suco de uva, para você pertencer a ele através de um banho, de um batismo, imersão, aspersão. Você só vai ser salvo se você se batizar. Não, irmão, você não vai ser salvo se você se batizar. Você já é salvo porque Jesus morreu na cruz. A salvação foi porque Jesus morreu e ressuscitou. Se Jesus só tivesse morrido, não tinha salvação, mas ele morreu e ressuscitou. Por isso que a igreja dele é salva, por isso que a igreja dele é perfeita. Por isso que nós não praticamos esses rituais, esses rituais pobres, esses rudimentos pobres e fracos. Nós não praticamos mais. Por quê? Porque senão a gente está botando Jesus na cruz novamente. Senão a gente está negligenciando o que foi feito na cruz. A gente está ignorando a morte de Jesus.
Para ter comunhão com Deus, se eu for comer um pedacinho de pão com fermento, tomar um cálicezinho de suco de uva, para ter comunhão, então é esse poder desse pedacinho de pão, esse poder desse cálice de uva, desse suco de uva, desse cálicezinho de suco de uva, que tem um poder de para mim ter comunhão com ele. Não, irmãos. Ah, eu vou me batizar para me salvar, um banho, que água poderosa é essa? Não, a salvação, irmão, foi a morte de Jesus. Ele morre para salvar. Quando ele ressuscita, até ele está e já salvou, irmãos. Fazendo esses rituais, essas lideranças, incentivando o povo para fazer esses rituais aí, ele está cuspindo na cruz. Ele está dizendo que Jesus não fez nada na cruz. Eles estão dizendo, se eles estão se salvando ainda, então Jesus não fez nada na cruz. A morte de Jesus não significou de nada. Esse povo caiu da graça. Esse povo estão debaixo de maldição. 613 rituais, mandamentos, né? Então, a poligamia. No tempo da lei, praticava para poligamia. Então, vai se praticar hoje? Então, irmão, esse povo agora, eles criaram esse monstro e agora eles inventam subterfúgio para manter, porque eles não têm a hombridade, eles não têm a humildade de chegar e dizer, olha, irmão, nós vamos fazer realmente uma modificação, porque nós estamos equivocados. Não, a gente tentou roubar, furtar a honra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma mudança aqui. Não, agora nós não vamos mais pregar que a salvação é através de mérito. Nós não vamos pregar que a salvação é salve quem puder, através de pague preço. Não, a salvação já foi dada. Mas eles não vão fazer isso, porque time que está ganhando, ninguém mexe. Se ele disser ao povo, se eles falar abertamente da congregação, que a congregação já está salva, não precisa fazer ritual, né? Aquela escravidão, aquele peso, escravidão na mente, né? Como diz a palavra de Deus em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo está sendo massa de manobra, o povo não está debaixo da verdade, o povo está debaixo da religião. Se sair da religião, se sair de 4 paredes, perde a salvação, né? Não, irmão, salvação não se perde. Salvação não se perde. Se perdia, se fosse homem que tivesse dado. Mas não foi homem algum que deu a salvação. Foi um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que é criador, um Deus que não tem começo, um Deus que não tem fim, um Deus eterno, um Deus maravilhoso, um Deus forte, Pai de eternidade. Foi esse Deus que nos salvou. Esse Deus, o plano dele foi perfeito. Ele escolhe a sua igreja antes da fundação do mundo. Ele vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, e ali ele morre, ali derrama seu último sangue, sua última gota de sangue, porque o sacrifício tinha que ser com sangue, e ali ele paga, ali nós fomos batizados com ele, nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, fomos justificados, santificados, eu prego nós, mas foi a igreja primitiva, mas o pagamento que ele fez, graça é pagamento, o pagamento que ele fez foi eterno, para eles lá, para os que já tinham morrido, os que já tinham morrido há muitos anos. A morte de Jesus salvou os que tinham morrido, os que estavam nascendo, os que estavam vivos, e todas as etnias, todas as gerações como a nossa, como os filhos dos meus netos. Geração vai e geração vem, irmão. E o pagamento de Cristo é eterno. Geração vai e geração vem. Meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus netos. Aí o pagamento foi eterno. Esse pagamento foi eterno, foi para sempre. Então, esse é o plano perfeito de Deus. Você perguntar a qualquer líder religioso aí, ele não tem como explicar. Ele não tem como explicar. Eles mesmos sabem que eles estão tropeçando na verdade. Se você perguntar, meu amado irmão, Jesus vai voltar, né, meu amado irmão? Meu irmão, se prepare, não sei o quê. E por que a liderança aí está preparando já ter um terreno para fazer um templo mais luxuoso do que o que já tem?
Jesus não vai voltar, então vamos ficar nesse templo aqui mesmo, vamos ficar nessa casa aqui mesmo, e vamos cuidar das pessoas, vamos amar mais as pessoas, vamos matar a fome de quem tem fome. Para que fazer um templo mais luxuoso do que esse? Se Jesus vai voltar, vocês dizem que não vai ficar pedra sobre pedra, e por que vocês estão matando e morrendo para ter mais dinheiro, acumular mais dinheiro, ter mais membros? Porque cada vez que vai chegando mais membros, é mais dinheiro que entra. Por que vocês estão fazendo isso? Ele não vai ter resposta. Mas nós sabemos a resposta. Aquilo ali é uma empresa que eles vão embora, eles estão salvos, né? Eles estão salvos. Né? Salvação eterna, eles são semente do mal para fazer o mal, fazer esse tipo né? Mas eles são salvos, porque a salvação foi eterna. Né? Eu não posso dizer aqui que eles não são, não posso dizer que eles não são, que eles são, que eles não são. Quem sou eu, né? É porque Deus deu a salvação para quem Ele quis, a escolha foi de Deus. Então, muitos desses homens, eles estão salvos, salvação eterna. Salvação eterna, mas eles estão fazendo o povo de massa de manobra. Eles sabem que tudo que ele está pregando é mentira, mas deu certo. Ali eles sabem que eles vão embora, fica seus filhos vão embora, fica os netos. Por isso que ele fica planejando fazer um templo mais luxuoso, porque muitos sabem da verdade. Muitos são ignorantes, né? Não estudam a palavra e levam o povo nessa ignorância. Mas muitas lideranças sabem da verdade. Muitas lideranças sabem que Jesus já voltou nos anos 70, que o julgamento foi para Israel. Né? Muitos sabem, mas fica prendendo o povo. Já viu aquele pai que diz assim, olha, quando eu era criança, sempre ouvia isso. Olha, se você bagunçar as coisas aí, se você não fizer a tarefa, o homem do saco vai lhe pegar. Aí a criança tem medo do homem do saco, aí faz as coisas com medo. A religião faz isso aí. Olha, se você não fizer, você vai para o inferno. Olha, se você não der, vai acontecer isso. Se você sair da congregação, 7 demônios vai te acompanhar. Eles ficam usando esses textos sem contexto, para manter o monstro que eles criaram. Porque a religião é um monstro, irmão. Olha para mim, frita aqui, a religião é um monstro, foi criada por homem. A religião separa, olha, aquele que é da A não pode se casar com o da B. Olha, você é da A, você não pode visitar o da B. Se você tiver família, você for da A e tiver família do da B, olha, aqueles estão condenados. Olha, porque eles são primos, eles não são irmãos. Então, religião é um monstro. Religião não ensina a amar, não ensina a perdoar. Religião não ensina a matar a fome de quem tem fome. Quantas pessoas vai levar seu dinheiro para seu líder e pessoas na sua família estão morrendo de fome. Pessoas na sua família estão desempregadas. Eles fazem isso, é um monstro, irmão. Deu certo, esse monstro foi criado, esse monstro, ele era anãozinho, era miudinho, foi criado, cada dia levantando teologia, estudo do homem, o homem é mestre, o homem manda, cada dia foi levantando, e esse monstro cresceu, e hoje ele sabe que esse monstro está destruindo eles mesmos. É o império gospel, é o império religioso, cada um cobrando um cachê mais alto do que o outro, e as pessoas sendo massa de manobra. Quem é que paga a conta? O povo, irmão. O povo está padecendo na fila do SUS, morrendo de fome. O povo não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir, não mora bem, mora na beira do rio. Quando vem a chuva, derruba tudo. E esses líderes aí, esses homens desviados da verdade, esses cães gulosos, pintando e bordando aí, irmão, fazendo o povo de massa de manobra. E o povo, sim, o povo paga a conta. Oséias diz, meu povo perece, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Antes de você que não me conhece, você que está entrando no canal pela primeira vez, antes de me taxar de herege, de desigrejado, vai estudar um pouco, irmão, estuda um pouco. Eu já dancei esse reggae aí. Eu já passei muitos anos da minha vida aí pregando o que vocês pregam aí. Já passei muitos anos da minha vida pregando o que vocês pregam. Mas a salvação chegou à minha mente, salvação do engano, do entendimento. O sofisma foi tirado, o véu foi tirado. A revelação é tirar o véu. O véu chegou até a mim. Né? Então, antes de me taxar, E vai estudar, meu irmão, vai estudar.
Não me julgue, não me critique, vai estudar. Aí você vai descobrir, se você for predestinado para ter a salvação da mente, olha, a salvação eterna você já tem. Salvação eterna foi dado por a graça, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus, é presente. Presente não se cobra. Salvação eterna você já tem. Agora, tem a salvação da mente. Agora nós pregamos para a salvação da mente, porque senão a pessoa vai ficar escravizado aí, comendo na mão desses homens. Faça isso, a pessoa faz. Não faça isso, né? Indo de encontro ao que foi feito na cruz. Jesus disse que não procura os melhores lugares, ele procura. Jesus diz, não levante a mão como hipócrita, eles fazem isso. Os que a mensagem bíblica, eles escondem as 7 chaves. O que não é bíblico, eles espalham como livre-arbítrio. O homem arbitrar, que poder o homem tem? Isso é falso. Isso é falso. Você escolheu seu pai, você escolheu sua mãe? Claro que não. Abraão escolheu. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão disse não. Então, não foi eu que escolhi, não foi você que escolheu, foi Deus que nos escolheu. João 15:16, não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Então é falso esse livre-arbítrio. Trindade é falso, 3 Deus, 4 Deus. Tem 3, tem 4, tem 1000, né? Tudo isso aí, irmão, esses rituais, esses substensílios aí, com a palavrazinha aqui eu vou me lembrar, né? Todas isso que eles criam, todo dia estão criando crédito, todo dia estão criando tese para sustentar esse monstro. Todo dia. Inferno, diabo tem o mesmo poder de Deus para eles. O diabo está em todo lugar. Se você chega em Pernambuco, eles estão pregando sobre o diabo. Chega em São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Nova York, Argentina, você chega e está pregando sobre o diabo. Quer dizer que esse diabo é poderoso, esse diabo está em todo lugar. Esse diabo tem o mesmo poder de Deus. Esse carro, essa casa, não foi Deus que deu, foi o diabo. Quer dizer que o diabo dá também. Porque esse daí é filho do diabo. O diabo criou o quê, irmão? Quem criou o diabo foi Deus. Não vou falar aqui da história, né? Que foi Deus criou ele com esse propósito, né? Não vou inventar uma história aqui, porque não sei o quê. Deus criou ele com esse propósito para se revelar. Deus criou ele como traidor. Deus criou ele como invejoso. Tinha que ter a inveja no mundo, tinha que ter a maldade, tinha que ter a criminalidade. Então Deus criou ele semente do mal, chefe da semente do mal. Todos que praticam esse estão se espelhando nele. Não é que ele é filho, aquele que mata, o diabo é filho do que mata, não. João 10:10 diz, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Simbologia. Podemos dizer. Quem é que mata, irmão? Mercenário. Mata as pessoas, né? Mata com a mensagem falsa, né? Então, não é que quem mata é filho do diabo, não, irmão. Quem mata, quem rouba, quem mente, está se espelhando na semente, no chefe da semente do mal. Ele foi criado para isso. Ele foi o primeiro criado para isso. Então, todos que praticam o mal estão se espelhando nele. Não é que você praticou e deixou de praticar, porque essa carne ela é corruptível, ela não se converte. Agora, só que o Filho de Deus, o escolhido, o predestinado, ele não tem prazer no erro. Ele não erra e fica lá, não. Agora, aquele que foi criado para o mal, ele erra e tem prazer no erro, porque ele foi criado para isso. O próprio Ciro, o próprio Deus disse, Ciro, meu ungido. Ciro era do mal. Então, o próprio Deus disse, Ciro, meu ungido. Deus ungiu ele para quê? Para fazer o mal. Deus criou Abraão o quê? Para errar. O erro veio através o pecado, errar o alvo, veio através
de Adão, e Deus fez ele para isso, o propósito dele foi esse. Não pode o próprio Deus de uma só massa fazer um vaso para honra e vaso para desonra? Lógico que pode, meu irmão. Lógico que pode, ele é Deus, ele faz o que lhe apraz. Fechar aqui com Romanos. Fechar aqui com a carta. É um tema muito gostoso, muito abrangível, que foi oculto. Até hoje, irmão, quando se fala em predestinação, os líderes pulam, gritam. Por quê? Predestinação é a escolha de Deus, é a soberania de Deus. Não, mas para eles não, quem escolhe é ele. Eles botam quem ele quer, o homem tem que se ajoelhar nos pés dele para ele já apresentar a Deus. Irmão, apresentar uma pessoa a Deus, de um erro foi formando outro. Apresentar a Deus. Apresentar quer dizer que Deus não conhece. A gente apresenta o ser humano. Olha, fulano, essa aqui é minha esposa, olha, minha irmã, essa é minha esposa, que ela não conhece. A partir daquele momento que ela conheceu, não vai apresentar mais, mas eles estão apresentando direto. Apresentando, quer dizer, é uma brincadeira, né, irmão? Olha, Romanos, capítulo... É Romanos aqui, 10, capítulo 11, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 6. Olha. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então, a religião é por obras. A religião criou esse... Jesus, deixa eu fechar com esse texto. Jesus Nazareno ainda, aquele jovem chega para Jesus. Bom mestre, o que religião é eu. Aquele jovem, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, você pratica a lei? Eles praticam. Jesus disse, tá bom. Jesus sabia que ele praticava. Se ele não praticar, Jesus, ele era ferrenho ali na lei, né? Aí Jesus disse, tá bom, agora você vai e vende o que você tem e dá aos pobres. Aí você está quite, você está... Aí ele se entristeceu e foi embora. Por quê? Por quê? Porque a religião é eu. O que eu faço? O que eu faço? Aí eu me batizo, eu como pão com fermento, suco de uva, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu canto muito, eu me reveleixo muito. É eu. Religião é eu. Quando ele saiu, os discípulos disseram, Jesus, quem pode ser salvo? Quer dizer que o rico não se salva, Jesus? Jesus disse, para o homem é impossível. Para o homem é impossível rico, branco, preto, de qualquer etnia, argentino, americano. Para o homem é impossível ele se salvar pelo seu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é falso. Isso é uma mentira, isso não é bíblico. Para o homem é impossível ele se salvar pelos seus méritos, meritocracia. É impossível. Jesus disse ali, para o homem é impossível, mas tudo é possível. Para mim tudo é possível. Aí a graça entrou aí. Tudo é possível para aquele que crê. E aquele que crê foi porque foi escolhido, foi predestinado. Aquele que crê foi dado a fé para ele crer. Foi dado a fé para ele crer. Então, amados, não é como o homem quer. Olha só, ainda em Romanos capítulo 9, versículo 11, diz aqui, porque não tendo eles ainda, olha a graça de Deus, irmão, a graça de Deus absoluta, predestinação, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei, como está escrito, 2 pontos, amei a Jacó, olha a escolha, olha a predestinação de Deus aí, amei a Jacó e aborreci Esaú. Amei, escolhi, predestinei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Uma pergunta.
que é que a gente tem que dizer? Ficar reclamando, não a falsa tese do livre-arbítrio, é você quem escolhe, é você que manda em Deus, é você que escolhe Deus, é você que faz. Não. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus, todo dia eu recebo mensagem, né? É injustiça da parte de Deus? Não, irmão. Que diremos, pois? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? O apóstolo Paulo mesmo responde: de maneira nenhuma, não há injustiça da parte de Deus. Se você tem uma empresa, a empresa é sua, você bota para vender o que você quer, você fala o que você quer. Então, se você, ser humano, faz isso, imagine Deus, o Criador de tudo. Ele faz como lhe apraz, irmão. É porque foi inserido essa tese mentirosa que o homem manda, livre-arbítrio. O homem tem poder de arbitrar nada, irmão. O homem tem poder de mandar nas coisas espirituais. O homem tem poder de aceitar ou dizer que quer ou não quer Deus, irmão. Isso é um monstro que criaram. Criaram e deu certo, deu lucro. Eles não vão parar de... né? Olha aí. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecei-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus se compadece daqueles que ele quis. A graça ele deu, a salvação ele deu para quem ele cria, para quem ele quis. É dele, quem pagou na cruz foi ele. Né? 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, não depende do seu falso livre-arbítrio. Colocar uma mentira e você está nessa mentira aí, 99,9% está nessa mentira. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, depende de Deus. Dependeu de Deus, né? Hoje mais não, né? Dependeu de Deus, de salvar, de escolher. Ele escolheu antes da fundação do mundo, salvou, dependeu dele. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, que se compadeceu. Não depende do seu pagar preço, não depende da sua correria, sua subida de monte, não depende do pãozinho com fermento, suco de uva, não depende do batismo, não depende da religião A, B, C, religião centenária, não depende disso. Tudo isso é esterco, como o apóstolo Paulo diz. Tudo isso é menino que precisa de tutor. O apóstolo Paulo diz que quando eu era menino, fazia coisa de menino. Isso é meninice. Meninice, esse pula, esse grita, isso é meninice. Né? Esse ganha alma é meninice, nem Jesus ganhou. Jesus comprou com seu sangue. 17. Porque diz as escrituras a Faraó, A própria escritura diz a Faraó. O próprio Faraó, irmão. O próprio Faraó foi escolhido por Deus. Escolhido por Deus, com aquele propósito. Aí o versículo 20 diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Quem é o homem para dizer, eu não creio no livre-arbítrio, eu não creio na predestinação, eu creio no livre-arbítrio? Você está crendo numa mentira. Você quer andar na mentira, é um problema seu. Por que você crê nessa mentira? Porque você não foi predestinado para ter a salvação da mente. Você vai andar na mão desses homens, você vai andar sendo escravo deles. Você foi feito para ser escravo. Não tem nada com o teu viver, né? Desculpa, me perdoa. Não tem nada com o teu viver, não tem nada a ver com a tua vida. Faça da sua vida o que você quiser. Mas você não foi predestinado para viver na verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você foi predestinado para andar na mentira, para comer na mão desses homens, para vestir a roupa que esses homens querem, para fazer o que esses homens querem. Você foi feito para massa de manobra. Né? Você tem a salvação eterna, mas não tem a salvação da mente. Vai viver como um menino aí, precisando de tutor. Tutor vem de cuidador. Você vai precisar desse homem dizendo o que você faz, dizendo o que você não faz. Para onde você for, você vai ter que levar uma cartinha dele, porque você vai ser eterno menino, homem e mulher, né? A Bíblia fala. Então, aí diz aqui para a gente fechar. Versículo 20 para fechar. Mas, ó homem, quem és tu? Que a Deus replica?
Porventura a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizesse assim? Vamos supor, você é pintor, né? Aí você faz sua pintura ali. Aí você escolheu as cores. Aí a sua escultura vai dizer, não, eu não quero essa cor não, nem venha para cá, eu não quero essa cor não. Tem lógica? Não tem. Então a gente vai dizer para Deus que a gente quer ele ou não quer. A gente vai usar um falso livre-arbítrio, uma arbitragem que não pertence a nós. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, mas ó homem, quem és tu que a Deus replica? Quem é tu? Quem é você que diz eu quero Deus, eu não quero Deus? Faça assim, entra na minha casa, sai da minha casa. Olha, o Senhor me deu isso, o Senhor entra na minha casa. O Senhor não me deu, sai da minha casa. Quem é esse? Quem é o homem, irmão? Mas ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o homem que formou? Por que me fizesse assim? Por acaso o vaso vai dizer ao oleiro, por que você me fez assim? Por que você me fez um vaso sanitário? Você fez fulano um vaso de vitrine para colocar a flor e me fez um vaso sanitário? Quem é a massa para dizer ao oleiro isso, irmão? Isso é brincadeira, irmão. Mas foi colocado há décadas, centenas de anos aí, foi colocado na mente do povo. Hoje o povo não se afasta disso para nada. É só dançando esse reggae, né? Não pode a massa dizer ao oleiro, não quero ser assim. Por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro, ou não tem Deus poder sobre nós? Tem, irmão. Ele me predestinou, me escolheu para pregar a graça, pregar a predestinação. Eu já preguei livre-arbítrio aí fora. Eu já preguei aí, eu já fui parte desse sistema aí fora. Mas ele permitiu que eu experimentasse o lado salobo, o lado podre, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ele permitiu que eu provasse dessa água salobra para hoje provar desse descanso. Ele permitiu que eu provasse, ele me predestinou, ele permitiu que eu provasse dessa uma palavra, né? Que eu vivesse nessa loucura religiosa aí. Chegou o tempo, ele me tirou para o descanso dele. Olha aí. Ou não tem o oleiro poder, ou não tem Deus poder sobre o barro, ou não tem Deus poder sobre seus filhos, que ele escolheu, predestinou e pagou na cruz? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Lógico que tem. Lógico que tem. Que diremos se Deus querendo mostrar? O que a gente pode dizer, irmão? É glorificar ele. Se ele fizer, ele é Deus. Também se ele não fizer, a obra já foi feita, até telestai. Que diremos se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Deus preparou os vasos para a ira, para a perdição. Deus suporta eles aí fazendo mal, porque Deus criou eles para isso. Aí muita gente diz assim, muitos ateus, eles se tornaram ateus devido a isso. Mas eu não creio, aí eles dizem, eu não creio em Deus, porque como é que Deus vai permitir a morte de uma criancinha? Ele se pega nesses argumentos fracos para não crer em Deus, mas ele não crê porque o próprio Deus, não é para quem quer, não é para quem corre, o próprio Deus não lhe deu capacidade para não crer. Aí ele se pega nesses argumentos. Como é que Deus vai permitir a destruição de pessoas inocentes? Como é que Deus permite que a chuva faça isso? Que os trovão, a destruição? Olha aí a resposta. Que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição? Deus preparou os vasos da ira para a perdição, irmão. Até esses homens aí, fazendo o povo de massa de manobra, fazendo o povo de Deus de massa de manobra, Deus preparou ele para isso. Deus preparou ele para isso mesmo. Né? 23.
para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Olha aí, Dante preparou antes da fundação do mundo. Tem aquele vaso da ira, vaso de desonra que foi preparado para fazer o mal, e tem o vaso de honra que foi preparado para a glória de Deus. É os dois lados, é a esquerda e a direita, irmão. É o bem e é o mal. É o bem, é o mal. Não, o homem não escolhe ir para o bem ou para o mal. Não, quem escolhe sou eu. Não, irmão. Foi determinado por Deus. Foi assim que Deus fez e assim que tem que ser. Não tem Deus. Não tem Deus. Aí eu digo, quem és tu, homens? Que a Deus questiona. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para dizer, Deus, eu não quero assim. Deus, eu não queria assim. Deus, eu não queria nascer homem, eu queria ter nascido mulher. Deus, eu não queria ter nascido mulher, queria ter nascido homem. Quem é você para questionar? Nós temos é que glorificar, nós fomos criados, vaso de honra foi criado para a honra e glória dele. Não tem esse negócio de se equivocou, aí se veio num corpo de homem, era para ser mulher. Não tem isso, irmão. Isso é falácia, isso é mentira. Você veio no corpo certo, você veio para ser quem você é. Honra e glória para Jesus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te agradecemos por este conhecimento, essa salvação da mente, salvação da mente, salvação da mente. Eles distorcem, dizem que é salvação eterna, o homem já veio com ela, já viemos com a salvação eterna, já viemos predestinado para esse corpo corruptível descer à sepultura, recebemos um corpo glorificado, e a mente ser salva, ser restaurada, e passarmos a alma vivente, salvação da alma, salvação da alma, salvação eterna, dada por Deus, conquistada, paga ali com sua morte na cruz. Pai, te agradecemos porque a salvação da mente chegou, salvação do engano, do sofisma, do ateísmo, da religiosidade, das fábulas, dos domínios de homem. Te agradecemos porque essa salvação da mente chegou até a tua igreja. O conhecimento da graça, o conhecimento que não é mérito do homem, não é meritocracia do homem, foi dom, foi um presente gratuito. Te agradecemos, Pai. Onde a tua igreja estiver me assistindo, me ouvindo, onde estiver me assistindo e me ouvindo, Pai, que a tua graça seja abundante. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amados, igreja santa, igreja predestinada, esposa amada de Cristo, esposa desejada de Cristo, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama aqui, e eu também. Amém? Graça eterna, paz eterna.